Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversaremos com Magali Schneider. Ela é diretora de ensino do CFC Schneider aqui no nosso município. Não esquecendo que o Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região. Bom dia, Magali, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Magali, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, vamos começar pelas origens, né? Da onde você é natural? Eu sou natural de Lajeado. Nasci lá, né? Mas muito pequenina vim já morar para o município aqui de Teutônia, com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade. Isso. Então, a gente, aqui eu sempre falo, né? Que a vida profissional a gente começa na escola. Começou a escola, os estudos aqui em Teutônia mesmo. Sim, sempre estudei aqui no bairro Canabarro, né? O IESEG me deu toda a formação de nível médio, né? Ensino fundamental em nível médio. Fiz técnico também lá, em informática na época. Então, iniciei aqui os estudos. E Magali, nessa época que você veio para cá, com certeza com toda a família, né? Era criança, ainda com 5 anos. Por que vocês se mudaram de Lajeado aqui para a nossa cidade? Na época foi em virtude de novas oportunidades de trabalho para os meus pais, né? Então eles também procuravam ficar mais perto dos pais deles, né? Então resolveram então iniciar aqui em Teutônia uma nova vida, né? Uma nova oportunidade de trabalho aqui. Então na época o meu pai iniciou uma revenda de automóveis aqui em Canabarro e também tinha formação de contador, né? E ele resolveu iniciar essas duas profissões aqui então. Uhum. E naquela época, como era o nome da revenda que ele tinha em Canabarro? Revenda Car. Revenda Car. E Magali, pra gente contar um pouquinho então, daí contou pra gente que toda a tua formação foi no IESEG. Depois que terminou os estudos, qual foi ali a primeira profissão mesmo, com carteira assinada, atuando? A primeira profissão que eu tive mesmo foi trabalhar junto da empresa dos meus pais na época, né? Era muito jovem, então ele já tinha entrado, né, na credencial então do centro, e daí foi ali que eu iniciei a minha vida profissional. Depois eu tive uma fase que eu fiz um estágio, que era no fórum, que era justamente onde eu estava estudando, né, minha formação acadêmica. Então, mas retornei para a empresa, justamente para auxiliar, né, e seguir, né, a profissão que eles haviam iniciado. Magali, você falou sobre a sua trajetória na vida acadêmica, alguns estágios. No que você é formada? Qual curso você fez? Eu já sou formada há 8 anos praticamente em Direito, né, fiz o bacharel em Direito, eu sou formada pela Univates, e não atuo na área, né? Eu sempre digo, eu não sou uma pessoa frustrada por isso, porque eu nunca me vi em outra profissão fazendo outro nível superior a não ser direito. Então eu fui muito feliz com este curso e aplico diretamente no meu trabalho isso, né? Embora não seja advogada ou que esteja trabalhando realmente na área, né? Mas eu lido diretamente com isso o tempo inteiro, o dia inteiro, né? São muitas normativas e portarias que aparecem modificando a todo momento, então é muito importante a gente ter o conhecimento em leis, né? Com certeza, ainda mais sendo diretora de ensino de um CFC, né? Tem que ter todo aquele envolvimento e sempre se atualizando, né, Magali? Sim. E a gente sempre diz que qualquer conhecimento é bem-vindo, né? Não importa, a gente tem a formação, aquilo ali ninguém tira da gente, é pro resto da vida. É mesmo. E Magali, então, naquela época que você estava fazendo a sua formação, né, estava fazendo faculdade, já existia o CFC Schneider. Sim, o CFC Schneider, ele é o mentor dele, é um amigo do meu pai,
que quando se conheceram na praia, né, eu e mais as filhas dele, a gente iniciou uma brincadeira na praia e se conhecemos lá em Torres na época. E ele já havia iniciado a sua autoescola. E ele ficou sabendo do edital e repassou essa informação para o meu pai, né? E disse na época, nossa, por que, Valmir, você não inicia isso também aqui em Teutônia, né? E daí lá em 95, a gente foi o pioneiro praticamente nesse ramo, a gente começou com autoescola. Então, o meu pai inclusive ministrava aulas na época, práticas. A gente dava as aulas práticas aqui e levava os alunos a fazerem a prova na Ciretran, que era a antiga delegacia de polícia em Estrela. E lá os candidatos então realizavam a prova, né, na delegacia de polícia. Em 97, em julho de 97, o Detran foi o primeiro estado a instaurar, né, o novo projeto de habilitação, que incluiu então a Lei 9.503 de 97. E ela instaurou os CFCs, né, onde cada empresa poderia se credenciar junto ao centro, demonstrando uma série de documentações para isso, né? E foi aí aonde ele já estava no ramo, ficou sabendo do edital e se credenciou junto ao Detran, né? Então, na realidade, o que a gente tem hoje é uma concessão da autarquia, que é o Detran, para poder prestar esse tipo de serviço ao munícipe, né? Inclusive, a nossa zona de abrangência, ela pega municípios vizinhos, aonde não tem centro de formação, como Bom Retiro, Westfália, Fazenda Vila Nova, Imigrante, Colinas. Então, para esses municípios, o centro, ele pode proporcionar esse serviço. A gente deve levar esse serviço para esses contribuintes também que não possuem o serviço. Mas hoje é uma concessão do Estado, do Detran, né, que concede a essas empresas poderem praticar este serviço, né? Então, vamos dizer, tem que estar 100% dentro da lei, né? Fazer tudo que as normativas e portarias exigem, né? A gente apenas não é considerado servidor, né? Porque é empresa privada prestando um serviço juntamente com a autarquia. É um dos poucos serviços onde o governo, vamos dizer assim, ele permite a participação de uma empresa privada, né, para auxiliar e prestar esse tipo de serviço. Mas é algo que exige bastante responsabilidade, né? E para a gente ficar mais de 21 anos no mercado, né, exige bastante do centro, né, em respeitar as regras, né, que são advindas do Detran. Tem que fazer um trabalho sério, né, inclusive com funcionários, né, também é uma questão, né, porque a gente é apenas tem uma concessão do serviço prestado, né. Totalmente diferente de outros tipos de empreendimentos, né? Isso. Aqui normalmente a gente conversa com o pessoal que tem uma loja, né? Ou algum restaurante, algum centro de alimentação e tal. É muito diferente, a gente não tinha todo esse conhecimento. E aí que a gente vê, né, você comentando tudo isso, a gente vê a importância de um profissional na área do direito, né, Magali? Para saber de todas essas regras, todas essas leis e ter o seu estabelecimento dentro das normas, né, tudo certinho para formar novos condutores responsáveis, a gente espera, né? Magali, e lá no início do CFC, pra gente contar um pouquinho a história, para quem não conhecia, não é daqui, assim como eu, conta pra gente como era o CFC. Vamos falar dos veículos. Como era a frota de veículos que o CFC tinha lá no início? Bom, então, lá no início de 97, como meu pai já tinha iniciado lá em 95 dando essas aulas, né, não se tinha regramento nenhum para isso, era só colocar o carro e o valor era a gente que destinava quanto que essa pessoa iria cobrar por aula. Não tinha naquela época nem os comandos no veículo do lado. Era um carro adesivado,
né? Lá, antes da Lei 9.503 entrar em vigor. Depois disso, então, o Detran ele começou a impor, né, no credenciamento como deveria ser a frota, tudo isso, né? Então, nesses 21 anos, a gente praticamente, eu me vi crescendo nessa profissão, porque lá em casa, desde pequenina, sempre falavam muito do trabalho e a gente sempre estava muito envolvido com isso, né? Então, o que ocorre? Começou com um carro bem simples na época, né? Um Chevette, né? E um Uno na época, né? E uma moto. E 2 instrutores, que era o meu pai e outro instrutor contratado, né? E depois disso, a minha mãe foi a secretária, então, que fazia esse atendimento inicial. Depois disso, cada nova reformulação porque a gente deve renovar isso, não anualmente, mas a cada 5 anos, né? Esse credenciamento, o Detran foi instaurando coisas a mais. E daí foi exigindo uma frota mais atualizada, né? E foi mudando consequentemente, né? Então, tanto de profissionais, né? Que nem depois foi exigido que o centro tivesse um diretor de ensino e um diretor geral, né? Então, sempre na ausência de um ou outro, tem que estar respondendo, a gente não pode se ausentar juntos nunca, em hipótese alguma. Então, isso é uma das questões complicadas também quando é muito família, né? Porque a família nunca pode estar 100% reunida na praia, por exemplo, ou fazer um passeio ou alguma coisa, porque sempre um tem que estar respondendo pelo nosso negócio, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Verdade. Porque estamos ali formando condutores que estarão trafegando pelas vias e muitas vezes causando alguns acidentes, né? Então, eles têm que ter a gente, nós que dirigimos, temos que ter essa consciência, né? Aprender muito bem, prestar muita atenção nas aulas. E falando em aulas, temos os instrutores, né? Contar pra gente a diferença de antigamente para hoje, o ensino, a formação de um instrutor para poder chegar no CFC e dar a sua aula, tanto teórica quanto a prática. Hoje em dia a gente tem, são 12 instrutores que estão no nosso quadro, né? Então, eles devem fazer uma constante atualização, né, que vem do Detran. A cada 5 anos, todos os profissionais da área devem se atualizar. Nenhum profissional da área pode ter algum tipo de multa, né, ou uma penalidade, por exemplo, estar numa reciclagem, ser cassado, ser suspenso. Então, aquilo que a gente prega perante um aluno, a gente realmente tem que ser na rua, a gente tem que ser o exemplo, né? E mudou-se bastante, porque hoje em dia o instrutor, ele tem que ser uma pessoa dinâmica, atualizada, e principalmente ele tem que se procurar se atualizar nas mídias, em tudo que está vindo, né? Até mesmo porque a gente tem as aulas com tablets, com câmeras, aonde o comportamento dele como profissional, ele tem que ter muito cuidado na postura que ele vai ter com aquele aluno, do jeito que ele vai conduzir aquela aula, né? Para isso não infringir quando vê um assédio, né? Então, é muito difícil, né? Hoje em dia eles têm que estar nessa constante atualização. Profissional que não se atualiza nesse ramo, eles também vai caindo automaticamente fora desse mercado. Porque os nossos jovens, que a gente tem público de tudo quanto é idade se habilitando, né? Mas para você, por exemplo, chamar a atenção de um jovem numa aula teórica, você tem que falar a linguagem dele, você tem que tentar trazer ele para aquilo que ele utiliza, né? Se ele utiliza muito um iPhone, um smartphone, você tem que tentar passar uma aula dinâmica utilizando um desses aplicativos, né, que tem nos celulares para tentar passar, por exemplo, né? Você tem que acompanhar a modernidade, senão fica difícil, né? Até mesmo porque o Detran exige isso do profissional cada vez mais, né? As atualizações, né, Magali? E pra gente contar um pouquinho dos treinamentos, né? Como são feitos os treinamentos para a formação de um instrutor?
hoje os treinamentos eles são feitos por uma universidade, né? Então, uma universidade que forma muitos instrutores é a Univates, por exemplo. Então, é uma formação que leva, em média, um meio ano, né? Esse instrutor, ele tem toda uma preparação, tem aulas, tem módulos, tem parte prática. Mas, lógico que muda muito quando ele realmente, de fato, vai assumir um aluno na rua, né? Uhum. Então, ele vem com aquele superficial. A bagagem mesmo, ele vai tendo no dia a dia, pegando a prática, pegando o aluno, enfrentando as dificuldades da nossa profissão, né? Com certeza. E uma profissão de muita responsabilidade, Sim. né, Magali? E Magali, para a gente agora conversar um pouquinho sobre valores, né? A gente sabe que temos todas as aulas, todos os exames que a gente tem para passar e os valores. Contar um pouquinho para o pessoal como funcionam esses valores e não esquecendo que eles são impostos para vocês, né? Esses valores, eles vêm de uma autarquia, né? Conta um pouquinho para a gente, então, como chega esses valores até vocês. Assim, a questão dos valores, ela é imposta também pela autarquia, né, que é o Detran. Então, a cada dia 1º de fevereiro, a gente tem a alteração nas tabelas de valores, né? Os valores não podem ser modificados aqui no Rio Grande do Sul, a tabela praticada vai ser a mesma em qualquer centro. O que modifica você escolher o centro A ou o centro B é a questão da qualidade que ele vai te oferecer em termos de estrutura, de profissional, né? Mas não em termos de valores. Em termos dos valores, também muda um pouco a proposta que cada centro pode fazer com aquele cliente, né? Então, hoje a gente trabalha bem abertamente, a gente procura ver como é a condição que o aluno pode pagar, né? Porque não adianta a gente impor uma coisa e ele não vai ter condição para aquilo, né? Então, como é que é a condição que ele tem para o pagamento, né? Então, dependendo, a gente oferece cheque, cartão de crédito, podendo parcelar em mais vezes também sem acréscimo. A gente oferece a opção de financiamento, que é via boleto também, né? Uhum. Então, a gente tem feito bastante isso, né? E a atualização de algumas aulas, né? Agora, há pouco tempo, a gente pode dizer há pouco tempo, nós tivemos a inclusão do simulador, né? O simulador que algumas pessoas dizem que parece um videogame, onde nós temos ali, para quem está fez a primeira habilitação, onde tem o seu primeiro contato com um veículo, né? Que é uma máquina que está dentro do CFC, e você tem ali aquela aula para você já sair com alguma experiência, né? Para dirigir, para trafegar nas vias aqui da cidade. E isso também vem através do Detran para vocês, né, Magali? Tudo isso são valores que foram onerados e acabaram aumentando ainda mais o valor da habilitação, né? Que foram as questões de aulas práticas a mais, né? Que o Detran impôs. E também a questão de aulas teóricas a mais, isso também mudou com o tempo, né? A gente tinha menos carga horária. E a questão do simulador, né? Que ela veio também para... Isso tudo aumentou a questão do valor em si, óbvio, né? Mas a gente pode dizer que esse condutor hoje, ele sai mais, vamos dizer, ele sai mais praticado, né? As aulas de simulador, embora ela passe essa visão, parece que é uma aula de videogame, mas não é. Porque o instrutor, eles são treinados para adotar aulas diferenciadas com aquele aluno. Então, ele tem 5 situações de aula: aula de chuva, aula noturna, aula em estrada de chão, né? E aquele simulador, ele dá uma noção muito boa para o aluno que nunca teve esse contato com pedais, com volante. Ele dá toda a noção de guiar um veículo, de pedais, né? Então, o aluno que vai para aquela primeira aula prática, ele já vem treinado para muitos fatores que o instrutor não precisa estar trabalhando 2, 3 aulas práticas com ele aquilo. Como virar corretamente a direção,
né? Como manusear os pedais, porque o instrutor já pode sair dizendo: você aqui pode apertar no pedal do freio, o aluno já vai saber onde é que é. Então ela dá uma noção básica, né? E uma das coisas boas, ela dá essa noção básica sem envolver o aluno em acidente, porque no simulador o aluno capota, o aluno atropela pessoas, atropela animais. Ele dá uma realidade muito próxima do que a gente vive. Ele tem é um programa que é muito real, né? Então o aluno consegue fazer muitas coisas ali dentro, inclusive treinar a baliza, né? Ele dá uma noção muito boa. Agora depende muito de como esse profissional vai conduzir essa aula. Por isso, da minha função, né, em coordenar instrutores, né, como diretora de ensino a gente deve fazer isso, é coordenar toda a parte pedagógica, porque aquele instrutor que ele vai passar 5 aulas inteiras dizendo para ele só guiar o veículo em linha reta e não vai exigir ele a obstáculos, a arrancar em morro e a tudo isso, aí de fato isso vai parecer um videogame. Só que aquele instrutor que ele instiga o aluno a arrancar em morro e fazer tudo isso que o simulador ele tem, toda essa disponibilidade, esse aluno vai com certeza diferente para essa aula prática. Uma noção muito boa, né? Sim. Essas atualizações, elas vêm sempre para melhorar e para deixar a gente ainda mais preparado, porque a função do CFC é formar condutores responsáveis e que entrem nas vias sabendo, né, que a responsabilidade é conduzir o seu veículo conforme as leis e evitando acidentes, né? Pra gente cada vez mais diminuir esses índices aí de mortes no trânsito, que é triste demais, né, Magali? O nosso tempo de hoje está esgotado, infelizmente. O nosso papo foi muito bom. Eu quero agradecer muito pela sua presença aqui nos nossos estúdios, convidar a comparecer mais vezes para a gente conversar um pouquinho mais, porque é muito bacana a gente saber sempre do que está rolando, o que está sendo atualizado, né? O que está vindo de novo por aí. Muito obrigado, Magali, e ainda mais sucesso em toda a sua trajetória. Eu que agradeço. E esse foi o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversamos com Magali Schneider. Ela é diretora de ensino do CFC Schneider. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.